Caros alunos, hoje nós iniciamos o nosso curso de História Econômica Geral com o tema introdutório à economia feudal. E por que nós estamos estudando a economia feudal se o objeto do nosso curso é a economia capitalista, a história da economia capitalista? Bem, é porque nós não conseguimos entender a economia capitalista, as suas origens, a sua formação, sem entendermos a economia feudal. Então esse é o objetivo de iniciarmos o nosso curso por esse tema. Bem, como registra a história, as invasões bárbaras foram uma das responsáveis, um dos componentes da queda do Império Romano. E foi exatamente com a queda do Império Romano que se geraram as condições que se gerou o feudalismo portanto, a economia feudal. Daí nós começamos a estudar fazendo uma referência aos bárbaros. Quem eram os bárbaros, né? Para os romanos, os bárbaros eram todos aqueles que não tinham cultura romana, ou seja, que estavam fora das fronteiras do Império. Isso, na verdade, não era bem uma realidade, né? Porque os romanos não se referiam aos partos, como bárbaros. Os partos, o Império Parta representava aquela região, eram os membros do Império que se localizava onde hoje nós consideramos que está o Irã e que durante muito tempo foi chamado de Pérsia. Bem, ou seja, no mundo romano só existiam dois tipos de pessoas, né? Os bárbaros e os não bárbaros. E quem que havia colocado essa distinção? Os bárbaros, os não bárbaros, né? Os romanos. Bem, sociedade bárbara, né? As informações que nós temos da sociedade bárbara vêm principalmente, né, de Júlio César, do livro que ele escreveu, De Bello Gallico, que significam as guerras na Gália, que foi conquistada por ele, né? Então ele descreve os povos da Gália e também os germânicos. Eles levavam uma vida seminômade. Suas ocupações principais eram a criação de gado e a caça. Dedicavam-se pouco à agricultura. Isso aí nós estamos falando dos germânicos. Mudavam-se frequentemente em busca de melhores lugares para o pastoreio e a caça. Viviam agrupados em clãs. O que significa um clã? O clã era uma família, não no sentido restrito, abrangendo apenas o casal e seus filhos. Não, era no sentido amplo, representando os primos, digamos, todo mundo que pertencia à mesma família. Por exemplo, eu sou Gontijo, seriam todos os Gontijos. Isso é apenas um exemplo, né? Não é exatamente assim, mas então representava aqueles que por laços de casamento ou por filiação, né, vinham de uma mesma família. Bem, não existia entre esses povos a propriedade da terra. Isso é uma coisa muito importante, né? A propriedade da terra, privada da terra, né, é uma invenção relativamente recente na história econômica, né? E nos povos primitivos não há propriedade da terra, né? Essa pertencia a todo o clã e era cultivada em comum. Na verdade, né, ela não era pertencia a todo o clã, né? Porque o clã, ele ocupava, ou uma tribo, melhor dizendo, ocupava, o que é uma tribo? É um conjunto de clãs que pertenciam, que tinham uma história comum, né? Que tinham também laços de parentesco em diferentes clãs. E essa tribo, né, que normalmente ocupava uma região. Essa região era ocupada por causa dos campos de caça, né, por causa dos campos de pastoreio, também onde se desenvolvia alguma agricultura, né? Então, quando a caça escasseava, né, ou os pastos não estavam nutrindo de maneira adequada o gado, eles mudavam de regiões, né?
Então, e isso, aliás, é que causava a guerra entre as diferentes tribos. Aliás, a mesma coisa acontecia, né? Acontecia com os índios, né? Antes das chegadas dos espanhóis na América Central e do Norte, né? Ou na América do Sul, aqui no Brasil, né? Antes da chegada dos portugueses, né? Os índios, eles viviam também em clãs, né? E constantemente guerreavam quando uma área de caça de uma tribo era invadida por índios de outra tribo, havia uma guerra. A mesma coisa acontecia na área, na sociedade bárbara, nas sociedades germânicas, antes, primitivamente descrita por Júlio César, né? Bom, e a terra era cultivada por todo o clã. Normalmente um clã vivia numa aldeia, né? E essa aldeia cultivava a terra em conjunto. Ia todo mundo plantava, colhia, todo mundo junto, né? Naquele tempo não existiam classes. Essa é outra característica universal. Nas sociedades primitivas não existem classes. Até porque para existir classes é necessário um determinado nível de desenvolvimento econômico das técnicas de produção, principalmente da agricultura, né? E todos eram iguais. Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Não tinham estados. É claro que o estado também é um desenvolvimento bem posterior, né? Nem reis. A gente vê em muito filme, né, de Hollywood, reis em sociedades muito primitivas, né? Isso é uma invenção de Hollywood, né? E somente nos tempos de guerra elegiam chefes militares. Elegiam, né? As tribos bárbaras começaram a se dedicar cada vez mais à agricultura. Isso também foi um fenômeno universal, com exceção, talvez tenha outras exceções, né, dos mongóis, das tribos mongóis da Ásia Central, que se dedicaram, praticamente não desenvolveram agricultura. Desenvolveram sim, mas muito pouca, né? Entretanto, cultivavam mal a terra, não adubando. Queimavam os bosques ou cultivavam a camada superficial da terra. Nas planícies faziam a colheita e logo abandonavam essa terra por muitos anos e iam cultivar outras terras virgens. Por quê? Porque à medida que você cultiva uma terra, né, sem adubá-la, né, dependendo da região, ela vai perdendo a sua fertilidade rapidamente. Então chega um momento que não vale a pena plantar mais. Então eles procuravam outras áreas para a agricultura, né? Por isso necessitavam de muito espaço para a agricultura, fazendo-lhes falta também grandes extensões de terra para a caça e a criação de gado. Quando a população crescia demasiadamente, já não podia subsistir na terra ocupada pela tribo e devia procurar novas regiões para radicar-se. E daí surgiam, né, guerras, tá certo? Bom, como informa Tácito viveu um pouco mais de 100 anos depois de Júlio César, né? Ele foi um escritor, um historiador romano e chegou a ser inclusive cônsul de Roma, né? E ele então está falando em fins do século, descrevendo o que ocorria em fins do século I, por volta de 100, do ano 100, né? Os bárbaros foram adotando gradualmente um modo de vida mais sedentário, né? Ou seja, mais sedentário por causa da agricultura. Radicaram-se em aldeias. Os habitantes ou seja, também antes eles radicavam-se em aldeias, né? Mas as aldeias antes eram mais temporárias, né? Agora não, agora são aldeias, ele está se referindo a aldeias permanentes. Os habitantes de uma mesma aldeia pertenciam ao mesmo clã. Em geral era uma grande família, né? Cada família tinha a sua própria casa com as respectivas dependências. Isso já foi uma pequena evolução. Por quê? Porque isso a gente encontra nos índios hoje no Brasil, né? Que vivem várias famílias numa mesma oca. Oca em Tupi-Guarani significa casa, né? Agora aqui não, aqui já tem, cada família tem a sua própria casa, né? Com as suas dependências, né? As tribos bárbaras descritas por Tasso
continuaram a possuir a terra em comum, como antes. Uma parte considerável dela continuava sendo explorada por todo o clã. Qual parte? Quais partes? Os campos de criação de gado, os bosques para caça. Quer dizer, aqueles que tinham gado, praticamente todas as famílias tinham, né? E elas tinham que tipo de ovelhas, cabritos e bois também, né? De vez em quando tinha um cavalo. Cada família sabia as cabeças de gado que tinha, correto? Mas todas pastavam conjuntamente, juntas, nos campos que eram de uso comum. E os bosques? Os bosques também eram utilizados por todos, não só para a caça, mas para obter a lenha, indispensável, né, para alimentar seus fogões, a madeira para fazer seus instrumentos de trabalho, como o arado, que era de madeira, usado por esse pessoal, e também para fazer seus móveis, suas casas, né? Parte das suas casas, a estrutura. As casas costumavam ser de madeira, mas principalmente de lama entrelaçada com palha, né? Mas a estrutura é de madeira e o telhado de palha. Bem, uma parte considerável dela, já falamos sobre isso, né? Porém agora se concedia um lote particular a cada família e os chefes de clã obtinham os lotes maiores e melhores. Normalmente, né, o costume era que cada aldeia, o conselho da aldeia, dos anciãos da aldeia, dos mais velhos, né, se reunia anualmente e repartia terras, dando mais terras às famílias maiores, que tinham que alimentar mais bocas. Não é? Desde logo foi alterada a igualdade entre os membros do clã e surgiu a nobreza de clã. O que era a nobreza de clã? Constituídas pelos chefes de clã, pelas pessoas mais importantes de clã. Mas isso ainda não é classe social, né? As tribos bárbaras guerreavam com frequência. Todos os homens adultos eram de fato guerreiros. Isso é muito importante, né? Quer dizer, a pessoa, o adulto, a maioridade é marcada pelo fato de se tornar um homem armado, um guerreiro. Alguns deles, dentre eles, não trabalhavam, viviam somente da guerra do saco. Isso já foi um desdobramento. Como a guerra era permanente, né, que sempre, todo ano tinha conflito com os vizinhos. Quando tinha conflito entre duas tribos, né, que você queria expulsar outra tribo de uma região que você queria para sua tribo, né? Na guerra você atacava essas aldeias, expulsava, matava vários de seus membros e fazia alguns prisioneiros, né? E principalmente, né, você saqueava essa aldeia, né? Então você pegava os pertences. Ora, essa atividade, como ela era recorrente, né, ela se transformou em objeto de um grupo específico, né, de guerreiros, de homens adultos que passaram a viver de botim. Né? Agrupavam-se em destacamentos a cuja frente se colocavam os chefes militares. Você saqueava uma aldeia, né? O trigo que o centeio que você plantava, você não precisava plantar mais porque pegava o deles. Depois de uma expedição triunfante, o botim era repartido por sorteio. Os chefes recebiam a maior parte e, desse modo, iam acumulando riquezas. Assim, gradualmente, foi se separando a nobreza de clã, de um lado, né, composta pelos chefes de clãs, da nobreza militar, composta pelos chefes militares. Os nobres tinham mais terra e mais gado. Aparecem, então, também os escravos. Quem eram os escravos? Os prisioneiros de guerra. É preciso dizer o seguinte, né? E o que você fazia com os escravos, né? Nós tem um filme brasileiro, chama Brava Gente Brasileira, que eu recomendo que todos assistam,
que é uma história de um grupo de portugueses, né? Durante o século XVII, não sei, né? 16, 17, eu acredito que é 17, né? Talvez 18, mas eles se adentram no interior e vão para um forte que está em Goiás. E no caminho encontram um grupo de índios. Eles atacam o grupo de índios, matam alguns, os outros fogem e eles libertam, ou aprisionam, libertam um menino lourinho, que evidentemente não era índio, né? Era um menino que era escravo dos índios. E um português, né, fica encantado com o menino, começa a ter devaneios que o menino vai ser seu herdeiro, vai ser tratado como um filho, etc, etc. Só que o menino é uma peste e quer fugir, sempre tentando fugir. Fugir para onde? Para voltar para sua aldeia onde ele era escravo, né? Então, bom, como é que isso era possível? Nós vamos fazer um paralelo aqui em Minas Gerais mesmo, 50 anos atrás, era muito comum as famílias de classe média adotarem um menino, né, um menino mais pobre, de família pobre, né, que chamava irmão de criação. O que era irmão de criação? Na família, se você era uma criança, ele era seu irmão. Só que além de brincar com você, às vezes estudar na mesma escola, né? Comia na mesa, era igualzinho, ele fazia parte da família, só que ele fazia tarefas domésticas, lavava louça, o que fosse, né? Pequenas tarefas, né? Que menino pode fazer, ele fazia. Então, ele não era um escravo propriamente, um irmão de criação não era um escravo, né? Ele gostava da família, então isso é o caso do menino, né? Bom, a escravidão só vai surgir, né, em larga escala quando a agricultura, quando a produção alcança um nível de rendimento superior. Por que não tem escravos entre os índios? Não tinham escravos, a não ser meninos assim, entre os índios. Havia uma guerra, né, os escravos, os prisioneiros que eles faziam, ou eles comiam ou libertavam. Por que eles não eram usados como escravos? Bom, se uma das atividades principais é a caça, você vai caçar com o sujeito que é escravo, ele foge, né? Ele some na floresta. E ele não vai... Bom, e por que não desenvolvia a agricultura? Primeiro que ele tinha que ser vigiado, né? E em segundo lugar, porque a agricultura, só quando ela atinge um patamar de produtividade mais elevado é que tem escravo. Por quê? Porque aí, vamos surgir na Suméria, né, onde surgiu a civilização ocidental. A agricultura em larga escala foi desenvolvida e o rendimento agrícola passou a ser de 3. Você plantava um saco de cereal, vamos dizer trigo, e colhia 3. Vamos dizer, bom, se você plantasse um e colhesse 3, quando você colhesse os 3, você não podia comer os 3. Você podia comer 2. Era necessário para plantar de novo, senão você ia morrer de fome, né? Ora, vamos supor, se a produção se o rendimento fosse de 2, ficava um para a semente e o outro você podia alimentava a sua família. Quando o rendimento aumentou, digamos, para 3, e aí, se você produz 3, um pode ficar para você se alimentar, você precisa, né, para voltar a plantar de novo, e o outro você entrega para o seu senhor. Então foi quando a agricultura atingiu um patamar produtivo mais elevado, é que se tornou possível a escravidão. Não a escravidão como irmão de criação que eu falei. Bom, então, só que surgiu aí os escravos, porque a agricultura já está num patamar mais elevado, né? Tácito também conta que os bárbaros tratavam seus escravos de maneira muito melhor do que os romanos. Por quê? Como é que era o escravo? O escravo ia fazer algumas atividades domésticas, não é? Mas essencialmente, se ele era usado na agricultura, ele, como
como é que era essa relação? Ele plantava, vamos dizer, plantava um saco, colhia 3, um ficava com ele e te entregava um. Então era como se fosse, no fundo, um rendeiro, estivesse pagando um aluguel. Então você deixava ele em paz, tá certo? E ele usava, entregava o excedente da sua produção para você, né? Os escravos tinham, é o que eu falei aqui, ó, os escravos tinham suas próprias choças e suas terras, pagavam seus amos um tributo em cereais, ou então tecidos e gados, ou na verdade costumavam ser isso tudo, entregavam parte da sua, digamos, de quando o seu gado tinha crias, entregava 3/4 para o dono da terra, para o dono não, para o senhor de escravo, a metade, e ficava com o resto. Primitivamente, as tribos bárbaras resolviam seus assuntos importantes em assembleias populares, era uma sociedade profundamente democrática, né? Essa ideia de rei que a gente vê aí em filme bem primitivo, que rei que manda em todo mundo, isso é um conto de Hollywood, né? Nessas assembleias tomavam parte completamente armados todos os homens adultos da tribo. Isso é importante, né? Por que eles iam armados? Para mostrar que eles já eram adultos, então eram cidadãos. E outra coisa, mostrar que o voto dele era importante, afinal ele era um sujeito armado, né? Não estava ali para brincadeira. Quando surgiam entre os bárbaros a nobreza de clã e a militar, esta começou a organizar suas próprias assembleias. Nelas discutiam os nobres os assuntos da guerra, a repartição da terra e as relações com Roma. Para chegar a uma resolução definitiva, convocava a Assembleia Popular. Nesta, somente os nobres pronunciavam discursos. Então já tem uma clara distinção aí entre nobres e não nobres. Política, né? Agora é política. Se os guerreiros estavam de acordo com as proposições, expressavam que concordavam, sua concordância fazendo soar as armas. Se não, levantavam a gritaria. As assembleias populares julgavam os crimes considerados como os mais graves entre os bárbaros, a traição e a covardia. Em algumas tribos bárbaras apareceram reis. Apareceram reis. Eram eleitos. Então é um rei meio diferente. Entre os nobres. Seu poder era delegado e não passava aos herdeiros. Os reis recebiam a grande botim, possuíam muitas terras, gados e escravos. Assim foram formando-se nas tribos bárbaras as nobrezas de clã e militar. E apareceram as classes sociais, porque apareceu a classe dos escravos, né? Que não tinham, né? Que eram propriedade de seus donos. Apareceram também os escravos, que nós acabamos de falar, né? Porém em número reduzido, não sendo pesados seus encargos. E aí acontece um evento crucial. Chegam os romanos. Mas isso será estudado no num outro vídeo, né? Da nossa novela sobre a sociedade bárbara. Então, vamos encerrando por aqui.